gente querida, muito bom dia, tudo bem? Uma ótima semana para vocês. Estamos terminando praticamente o mês de abril, não é? E hoje a gente tem uma história como Deus responde às nossas orações, mas também de uma maneira bem peculiar. Não é da forma como nós imaginamos, mas se a gente confia, a coisa dá certo. Essa história vem encaminhada para a gente pela Guadalupe Alvarado. E, na verdade, é uma história que foi vivida tanto por ela, mas especialmente pelo filho, que tem 19 anos. Esse filho foi morar longe de casa, foi para estudar, mas uma mãe que ora a Deus, ela não consegue se desconectar, né? Esse filho das orações, com certeza. E, além disso, além de colocar o filho diante de Deus, ela sempre liga para ele, entra em contato para poder apoiá-lo nas suas dificuldades. O nome desse menino é Lubomir, mas todo mundo chama ele de Lube. E o Lube aprendeu a cozinhar, a lavar roupa, a organizar a casa, a fazer orçamento. Enfim, além de estudar ali na Polônia, ele precisava trabalhar. Só que ele estava procurando um trabalho que permitisse ele ter as horas livres no sábado para poder adorar a Deus conforme o mandamento que o Senhor nos deixou. Enfim, depois de muitas conversas a respeito desse assunto, de não encontrar e estar um pouco desanimado e conversando com os pais, eles resolveram jejuar e orar em relação a essa situação. Mas parece que só piorou depois que eles começaram a jejuar. Por exemplo, o celular do Lube estragou depois de ele ter tanto tempo economizado para poder comprar. É como se Deus não estivesse respondendo às orações deles e não estivesse se importando com a necessidade do filho. Mas uma certa manhã, quando a Guadalupe estava indo para o trabalho, ela escutou uma história incrível. Tão incrível que naquela noite, quando ela chegou em casa, falou assim, não, eu tenho que contar para o Lube. E ligou para ele. Falou assim, meu filho, eu escutei uma história muito parecida com a sua. Um rapaz que foi estudar aí na Polônia também, da sua idade, né? Os pais pagando os estudos, mas ele também precisava ganhar dinheiro para se alimentar, só que ele não estava conseguindo encontrar trabalho, o dinheiro acabou, e daí ele pediu para os pais que enviassem para ele um determinado valor, era 100 zloty polacos, para que ele pudesse comprar alimento. Só que aconteceu alguma coisa que ele não imaginava. Ele, da noite ao ir no mercado, descobriu que estava sem o dinheiro, ou seja, ele jogou o dinheiro no lixo sem querer, sem perceber. Enfim, daí, sorte que ele estava com um colega ali no mercado, junto com ele, e esse colega pagou o valor da compra, né? E aí eles saíram voltando para casa, debaixo de chuva, e esse menino da história estava ali orando, quando de repente eles viram uma coisa diferente caída no chão. E sabe o que era? Era uma nota de 100 zlotys polacos. Aí o Lube falou assim, mãe, você não tem noção, mas isso é muito incrível, porque eu escutei essa mesma história hoje aqui na Polônia. E sabe o que mais é incrível? A pessoa que viveu essa história está aqui do meu lado. Eu vou passar o telefone para ele contar alguma coisa a mais para você dessa história. Pensa, gente. Aí aquele rapaz da história, tal, os 100, né? Ele começou a falar para a mãe do Lube, para Guadalupe, o seguinte, olha, tem um detalhe bem importante, pequeno, mas importante nessa história. Depois que eu encontrei aquele dinheiro no asfalto, um senhor idoso, de repente apareceu ali pra gente, parou e falou assim, olha, Deus toma, Deus dá. Lembre-se disso. E disse que daí ele desapareceu no meio da escuridão. E naquele exato momento, a Guadalupe sentiu que aquelas palavras, as palavras daquele homem, eram para eles também naquele momento, naquela situação. O filho dela encontrou um trabalho apenas de 1 ou 2 dias por semana, mas ele tem paz no coração. E a Guadalupe também, porque eles entenderam o que significa Deus toma e Deus dá. Lembre-se disso, porque a gente deve confiar nas providências de Deus. Deus sempre vai nos responder, talvez não da maneira como nós entendemos que deveria ser, mas sempre para aumentar a nossa fé e dar aquilo sempre que é necessário para cada um de nós. Um grande abraço e até amanhã.